Existem frases ditas por Jesus que atravessaram os séculos e até hoje ficam ecoando dentro de nós, nos convidando a uma reflexão. Hoje, vamos explorar uma dessas, talvez a mais profunda e ao mesmo tempo uma das mais incompreendidas de todas. Ela vem direto do Sermão da Montanha, aquele momento em que Jesus sobe o monte e começa a ensinar. Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa frase de Jesus parece uma provocação, nos instigando a repensar completamente os verdadeiros valores da vida. Mas, é claro, com o tempo, ela virou alvo fácil de piada e de interpretações que passam longe do que Jesus quis dizer. Então a pergunta que vai nos guiar hoje é essa: o que Jesus realmente estava dizendo quando falou dos pobres de espírito? Seria um elogio à ignorância? À falta de conhecimento? Ao lermos com atenção o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar uma resposta muito mais profunda e libertadora. Vamos lá. Logo de início, vamos compreender que ser pobre de espírito não tem absolutamente nada a ver com a capacidade intelectual ou falta de conhecimento. A ideia aqui é outra, completamente diferente. Estamos falando dos humildes, daquelas pessoas que entenderam que não são o centro do universo, que não têm todas as respostas, que sabem que, diante da imensidão do universo, são ainda muito pequenos. É um estado de despojamento do ego, de submissão consciente e amorosa à vontade divina, uma simplicidade que nasce dentro do coração. O orgulho, nesse caso, funciona como uma venda nos olhos que impede a pessoa de enxergar além do mundo material e além de si mesma. Do outro lado está o humilde, aquele que compreende o seu lugar no universo e justamente por isso mantém o coração aberto para as verdades espirituais. Ele sabe que, ao reconhecer-se pequeno diante da vida, tudo à sua volta pode ensiná-lo e engrandecê-lo. E essa é a ideia reforçada por Jesus, quando ele agradece a Deus por revelar os mistérios do céu, não àqueles que se consideram sábios aos olhos do mundo, mas aos pequeninos, ou seja, aos simples e humildes de coração. Fica claro então que a inteligência, por maior que seja, não é motivo para a vaidade. O saber humano tem limites muito estreitos, e é aqui que a perspectiva espírita traz uma compreensão profunda. A inteligência que desenvolvemos ao longo de nossas encarnações não é um troféu pessoal, mas um instrumento. Se nascemos em condições que nos permitiram desenvolver o intelecto, isso não é privilégio para a ostentação, é uma missão, é a responsabilidade de usar esse conhecimento para o bem de todos, para elevar outras inteligências para servir. O Espiritismo nos ensina que é no mundo espiritual que a verdadeira grandeza se revela. Aqueles que aqui na Terra eram vistos como grandes por suas riquezas ou títulos, se não cultivaram virtudes, lá no mundo espiritual se descobrem verdadeiramente pequenos. E o contrário também acontece. Os que aqui vestiram o manto da humildade, cultivando o bem e empregando seus talentos em favor da comunidade, do próximo, do planeta, sem nenhuma ostentação, sem esperar reconhecimento, esses são recebidos como os verdadeiramente grandes. É uma inversão de valores profunda e nada disso acontece por acaso. Tudo isso está fundamentado em uma lei universal que governa a dinâmica entre o orgulho e a humildade. Para explicar essa lei, Jesus usou uma situação cotidiana da época, uma festa de casamento, uma cena simples do dia a dia, mas que carrega uma lição poderosa sobre o nosso lugar no universo. A recomendação de Jesus é muito direta. Não saia correndo para ocupar o melhor lugar. Pelo contrário, escolha o lugar mais modesto, porque assim se abre a possibilidade de ser honrado por mérito real e não por presunção. É uma lição muito prática sobre como agir na vida. E o coração dessa lição está na frase: todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Quase uma lei da física espiritual, uma regra de equilíbrio cósmico. A exaltação que vem do orgulho, cedo ou tarde, leva à queda, enquanto a humildade sincera abre caminho para a verdadeira elevação. E o Espiritismo expande essa compreensão de forma luminosa. Essa lei não se aplica a uma única existência. Através das encarnações sucessivas, quem foi dominado pelo orgulho tem a oportunidade de renascer em condições mais simples, para aprender na prática a lição que não quis aprender pela razão. É uma justiça que educa, não que pune.
Mas aí pode surgir a dúvida: e a inteligência? Se a humildade é tão valorizada, ser inteligente é algo ruim? De forma alguma, a questão nunca foi ter inteligência, mas sim o que fazemos com ela. O essencial é compreender que a inteligência, embora conquista do espírito, jamais deve ser motivo de vaidade. Ela é, na verdade, uma ferramenta que deve ser usada para o bem de todos. O Evangelho segundo o Espiritismo usa uma metáfora simplesmente genial, a da enxada. Pense assim: a inteligência é como uma enxada que um jardineiro utiliza. O uso correto é para limpar o terreno, para cultivar, para fazer a terra florescer. Já o uso incorreto é usar essa mesma ferramenta para ferir-se ou para ferir o próximo. E a consequência para quem a usa mal é inevitável. Diante de tudo isso, fica muito claro: o caminho para a verdadeira felicidade e para a nossa evolução passa por uma profunda transformação interior, por um chamado constante à humildade. O espírito Lacordaire, em uma mensagem no final do capítulo, nos deixa um guia prático e direto. Fazer o bem de forma discreta, demolir os monumentos que erguemos ao nosso próprio ego e, acima de tudo, viver os valores da caridade, da fraternidade e da humildade. É um convite para sermos cristãos na ação e não apenas no nome. No final das contas, a conclusão é poderosa. Se formos fazer um diagnóstico dos males do mundo, das injustiças e das dores, a raiz de tudo é o orgulho. E o remédio, a cura verdadeira, é a humildade, pois é dela que nasce a verdadeira caridade, aquele sentimento que nos une como irmãos e nos transforma. E assim, essa reflexão se encerra com uma pergunta, não para o mundo, mas para cada um de nós. Olhando para dentro, podemos nos perguntar: que altar, pequeno ou grande, o orgulho construiu em mim e que talvez hoje mesmo seja o dia de começar a demolir? A jornada começa com essa pergunta.